há algo muito perigoso que está acontecendo no mundo, e não é de hoje, pelo menos das últimas décadas, né? É um sintoma da crise enorme do sistema capitalista, principalmente da sua fase neoliberal, financista, e principalmente a partir da crise de 2008. O sistema capitalista não tem dado respostas, principalmente a questão dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo. Como ele aprofundou a crise, aprofundou a concentração de renda, não é? Aprofundou a exploração da relação capital e trabalho, e, portanto, essa falta de resposta que o sistema capitalista em crise não dá para quem está precisando de resposta, quem está dando essas respostas é a extrema-direita, como sempre, historicamente. Né? Se você pegar a Europa, por exemplo, os principais países europeus estão na iminência de, nos próximos anos, e no curto e médio prazo, terem governos de extrema-direita. Eu vejo um perigo muito grande, vejo a mídia ocidental, a mídia brasileira, a mídia ocidental, dando muito pouca importância para isso. E quando fala sobre isso, não fala da crise do capitalismo. Fala como se essa ascensão da extrema-direita fosse apenas uma ascensão que não tem relação nenhuma com a crise do capital, que está sendo importada, inclusive, para a nossa América Latina. Nós temos um perigo muito grande. O Brasil já foi governado pela extrema-direita, a Argentina pode ter um governo de extrema-direita, o Chile passou por um processo importante de movimentos populares, teve a sua Constituição negada e agora a direita e a extrema-direita têm maioria. Os Estados Unidos correm o risco de ter o Donald Trump de novo no poder até o ano que vem. Nós estamos vivendo um período muito, muito perigoso, porque nós sabemos que a extrema-direita, não só com aquelas suas políticas segregacionistas e tudo mais, mas a extrema-direita é parceira do capitalismo, é parceira do sistema capitalista, e quando a extrema-direita está no poder, por essa parceria, ela dobra e redobra a repressão e a violência contra a classe trabalhadora. Então, o sistema do capital, ele é um sistema onde constantemente produz crise, porque ele na verdade, um sistema indutor de qualquer forma de crises. E dentro de uma crise, a extrema-direita, as lógicas totalitárias, elas conseguem ganhar mais força. E elas ganham mais força justamente porque ela se ancora em discursos que promove, por exemplo, afetos como o próprio medo. As pessoas ficam com muito medo. Até antes da guerra, os países europeus já estavam seguindo aquela cartilha de Washington, que é uma cartilha neoliberal. As pessoas precisam entender que a lógica neoliberal, que o princípio neoliberal, ele é um princípio que não consegue ver os indivíduos, de fato, como seres humanos. Eles veem sempre como uma forma de mercadoria. Então, o mercado passa a ditar praticamente tudo relativamente aí na vida. Inclusive, e o mercado, quando ele dita, ele só dita visando basicamente lucro. Então, todos os direitos sociais, que era o que melhor existia na Europa, que eram as políticas de bem-estar social, foram praticamente corroídas. Seja na França com a questão previdenciária, seja na questão da própria Inglaterra, que saiu do Brexit, seja na questão de Portugal, da Espanha, ou seja, toda essa política de bem-estar social da Europa está sendo corroída por essa lógica neoliberal. Ora, diante uma realidade em que você tem justamente um aumento da perda de direitos e uma esquerda, né, ou uma centro-esquerda lá na Europa, que não consegue perceber isso e continua fazendo conchavos com essa lógica da burguesia, faz com que a população se sinta traída. A gente tem que pensar uma outra coisa, que é o fato de como que a esquerda vai se portar diante os espaços de comunicação. Porque todo o processo de narrativa a esquerda perde, e perde de lavada da extrema-direita. Como a extrema-direita só sobrevive no afeto do medo, a única coisa que é capaz de derrotar esse sentimento do medo e fazer com que as pessoas não caiam no colo da extrema-direita é a informação. Mas para que a informação chegue, é necessário ter um processo comunicativo. E a esquerda, não só da América Latina, mas basicamente do mundo, ainda não sabe como comunicar. E a grande preocupação é esse não comunicar significa falta de conteúdo. Não é só a forma, a metodologia, encontrar a narrativa certa, mas é o conteúdo que vai ser colocado. E aí é que eu vejo o perigo, porque ao longo dos últimos 30 anos, a esquerda se colocou como gerente do sistema neoliberal. Quando a esquerda assume o poder em algum lugar, ela tenta mitigar, né,
as terríveis consequências do neoliberalismo. Mas esse mitigar acaba passando para a população em geral que a esquerda é cúmplice. O Lula é exceção. Agora, o Lula está sendo exceção. Porque o Lula está tendo um discurso muito mais à esquerda, por isso está sendo muito duramente criticado. Eles introduzem essas ideologias neoliberais, e isso faz com que a população em geral enxergue nessas lideranças de esquerda e de centro-esquerda parceiros do sistema neoliberal que está ferrando com a vida deles. Por outro lado, a extrema-direita, que é parceira do sistema neoliberal, a extrema-direita não coloca essa terminologia na sua fala. A extrema-direita fala de religião, fala de cotidiano, fala de costumes, mas quando vai na prática, aplica o ajuste fiscal, aplica a terceirização, aplica a repressão contra o trabalhador, mas não fala disso. E aí, de uma maneira bastante incrível, a classe trabalhadora acaba enxergando na extrema-direita um inimigo do sistema. E a esquerda acaba sendo gerente do sistema e, portanto, cúmplice. Isso aconteceu na Europa. A esquerda foi varrida na Europa, hoje não é uma alternativa, e eu acho que a esquerda não vai voltar a ser predominante no mundo se não romper com o conteúdo neoliberal. Não dizer, essa cartilha não presta, ela precisa ser jogada fora e nós precisamos encontrar um outro sistema. É bem clara a situação. Se o sistema está em crise, e o sistema está em crise, o sistema neoliberal, capitalista, hegemônico, desde a década de 90, com a queda da União Soviética, se esse sistema entra em crise, obviamente que quem se coloca como antissistema vai sair ganhando. E quem tem se colocado como antissistema de maneira artificial é a direita, é a extrema-direita. Porque o seu discurso não é um discurso econômico. O seu discurso é um discurso do cotidiano, dos costumes, da religião, não é? Das questões práticas de imigração, né? Que está tirando o emprego dos locais. Esse é o discurso da extrema-direita que se coloca aos olhos da classe trabalhadora como antissistema. Mas, na verdade, é o próprio sistema. Né, porque a extrema-direita aplica as políticas restritivas de repressão contra a classe trabalhadora, mas não fala disso. Por outro lado, a esquerda, ela não se coloca como antissistema, ela se coloca como defensora do sistema e gerente desse sistema, tentando consertar e fechar as torneiras. Não vai dar conta de fechar as torneiras. Então, eu acho que é uma questão de encontrar de novo um rumo. Né? A esquerda mundial, Roberto, isso é uma opinião, não é só minha, mas eu concordo com essa análise e sei que ela é polêmica. A esquerda mundial está em crise profunda desde a queda da União Soviética. Não encontrou um novo rumo. Não encontrou. O rumo é o marxismo-leninismo, é a social-democracia. Esse rumo não se encontrou. A própria China, por exemplo, por características históricas, a China não é um país que se preocupa, que tem como agenda de preocupação a questão ideológica, a disputa política mundial, como era a União Soviética, por exemplo, terceira internacional e tudo mais. A China não é isso. A China tem um outro momento, a China tem uma outra história, tem uma outra perspectiva de visão de mundo e não vai contribuir de maneira imediata com esse debate. Portanto, a esquerda mundial está em crise desde a queda da União Soviética. Nós não encontramos o nosso rumo. E se a gente não entender que nós precisamos ser o antissistema, a gente vai morrer junto com o sistema, né? Essa é a grande preocupação.